Bom dia, pessoal. Hoje é 19 de agosto já. Desculpe, já, né? Hoje eu vou contar para vocês um conto que eu nunca havia contado. Esse conto, eu vou ser franco, reto, duro e grosso, porque às vezes é preciso ser. Esse conto é para as pessoas preguiçosas, e eu já disse isso no meu canal. As pessoas que ficam o dia inteiro sentado na televisão, vendo coisas, tomando conta da vida do vizinho, que o vizinho trocou, olha, o vizinho trocou o carro, aí no telefone, e será se pode? Eu ouvi falar que ele está com título no cartório, está com o nome sujo. Sei não, viu? Esse povo é esquisito, fica comprando, são os fiscais do próximo. Então tenham vergonha na cara, vocês preguiçosos que ficam sentando o dia inteiro vendo televisão, vendo Netflix, vendo um monte de coisa. Eu retiro aqui Netflix porque é direito autoral, mas vendo televisão de todos os gêneros, em vez de servir, o tanto de criancinhas que tem passando fome em Uberlândia e pelo Brasil. Tenham vergonha, senhoras donas de casa, senhores, né? Médicos que pode tirar um pequenininho final de semana, engenheiros e incorporadoras, advogados, famosos, criminalistas. Eu conheço muitos aqui em Uberlândia que não fazem nada final de semana. Ninguém é obrigado a fazer. Eu não estou obrigando isso, porque eu posso responder um processo por isso. Mas um tipozinho pequenininho assim, ó, assim, uma vez no mês, de 6 meses, vai no fórum. O própria secretaria tem, ó, doutor, tem um cara aqui que está preso, ó, coitado. Tem 2 anos já, você não quer dar uma olhadinha? Não cobra nada, não. Foi Jesus de Nazaré que pediu isso. Vocês não têm vergonha disso, gente? Não se envergonham, não. Não dói em vocês. Vocês estão ferindo uma pessoa, sendo que vocês têm uma capacidade muito grande. Médicos, advogados, engenheiros, donos de incorporadoras enormes, que podem construir um barracão num final de semana. Empresas grandes de Uberlândia com sobras de material de construção que vão ser jogados fora. Tem muito mestre de obras que espíritas ou evangélicos ou crentes, ou, né, fazem de coração. Não, doutor, se o senhor me paga só meia diária, tá bom, só para comprar o pão dos meninos. O incorporador vaza, com a equipe de 10, 15 pedreiros, cobrando a mesma coisa, levando um barracão num dia. Isso é a caridade. Vocês não se envergonham disso, não? Com esse mundo em pé de guerra, com esse homem querendo jogar bomba atômica, nós estamos no final de tempo, dos tempos. E nós todos, eu também jogo lixo na rua, entupimos os bueiros, acabamos com a terra, estamos destruindo a terra. A terra está cansada, né, desses desvarios da natureza e dos homens, jogando papel, plástico, entupindo os bueiros. As baleias abrem o intestino dela, está cheio de plástico, os golfinhos morrendo, né, com rede, pedaço de pesca dentro dos intestinos. Deviam se envergonhar, mas ninguém se envergonha. Depois vão passar uma temporada nas regiões umbralinas. E Jesus Cristo, ainda assim com a sua bondade, deixa eles lá e socorrem ele nos hospitais invisíveis, né? Tipo o Nosso Lar. Jesus Cristo não é mau. Os embaixadores da luz, da medicina, do direito, do amor, não são ruins. Tem pena, tem misericórdia. O que nós não temos, a nossa vida é cuidar da vida do próximo, é fumar, é beber cerveja. Entre a cerveja e o cigarro, a cerveja é a bebida alcoólica, é a destruidora de lares. Eu estou saindo um pouco do assunto, mas estou brigando aqui com relação às atitudes humanas. E esse conto aqui vai falar sobre isso, nos domínios da sombra. Eu bebo socialmente uma ova. Desculpe o palavrão aqui, eu retiro. Bebe socialmente negativo.
Uma cervejinha, desce mais uma aí, garçom. Desce mais uma aí, garçom. Desce mais uma aí, garçom. A música tá boa, aí as companhias, né? As amigas e tal, e o pau quebra a noite inteira. Socialmente, isso é alcoolismo. É alcoolismo, eu aboli isso da minha vida, porque o meu pai bebia uma bebida, ele não bebia em bar, mas ele tinha uma vida muito boa, era o melhor vendedor do mundo, nós tínhamos uma vida de conforto. Mas ele tomava um vinho, assim, é chamado San Rafael, eu não sei se existe mais, mas era um vinho muito gostoso, adocicado. Mas meu pai ficava, a bebida doce vai logo para a cabeça, ele batia na gente. Bati na minha mãe. Eu tenho lembranças ruins do álcool, sabe? Então, se um dia eu tiver uma companheira, eu não quero companheira que beba álcool, que beba nada, eu não quero. Eu prefiro ficar sozinho. Vamos deixar o álcool de lado agora, vamos partir para o cigarro. Do cigarro, fica enjoativo. Ah, experimenta a maconha no colégio. Todos os colégios têm. Todos os colégios, não adiantam. Os colégios põem segurança para policiar. Discuti isso com um grande amigo meu. Lá não tem jeito, nós fazemos de tudo. Você entra no banheiro, aquele cheiro de maconha. Depois do maconha tá fraco. Rapaz, como é que eu faço para conseguir, para me ficar de cabeça doido? Fala assim, para me ficar cabeça, para me ficar com a cabeça boa. Ah, eu tenho um amigo que vende um pozinho assim, paga à vista, viu? E é boa, essa aqui é boa, essa aqui vem da Colômbia. Começa a cheirar, não, essa aqui ele mandou ser de graça. A segunda e a terceira de graça. A quarta já não é. Tem traficante que só recebe em dólar. Você sabia disso? Aí você começa a vender, o cara começa a ficar doido. É maravilhoso. As ondas cerebrais ficam doidas, o cérebro, né? As ondas que trabalham com o cérebro para dar inteligência, para dar discernição nas nossas atitudes, você fica doido, você fica com vontade de riqueza, você se transforma num rico, enfim. A adrenalina vai lá em cima, o libido triplica por 10, você faz sexo com 10 garotas de uma vez, desculpe a franqueza no YouTube, mas é verdade isso, né? Você fica ereto rapidamente. E você não sai disso mais, ô amigo, a cocaína está fraca, eu não estou conseguindo. Então vamos experimentar o êxtase, ou crack, que já é uma mistura química perigosíssima. Daí, por final, não conseguindo mais, ele parte para a heroína. A heroína é o final, é o ponto final. Da heroína, quando acabar não tiver mais jeito, como é que eles vão usar, injetando aqui na veia? É a morte. Às vezes ela injeta uma quantidade mais grande e morre por overdose. Então, aos bebedores de cerveja, aos fumadores de cigarro, essas empresas que legalizadas, né, infelizmente legalizadas, o cigarro é legalizado, eu não posso criticar, mas deveriam se envergonhar de vender cigarro em mercearias, né? Se a carapuça servir para o dono de uma empresa grande, que use até o pé. Não tenho medo de ser processado, não, porque eu não estou citando o nome de empresa nenhuma. Por quê? Porque uma droga é uma substância psicoativa perigosíssima, que destrói o pulmão. Eu perdi vários parentes que tinham que andar com a garrafinha de oxigênio com o carrinho, para lá e para cá o dia inteiro na mão. Tem uma amiga, grande amiga minha, uma querida amiga minha, queridíssima do meu coração. Não vou citar o nome dela. Está andando com a garrafinha de oxigênio, porque fumou desde os 13 anos, 14 eu acho. Não tem cura, né? E assim por diante. Agora vamos ao conto. Nós devíamos envergonhar de jogar papel na rua. Eu fui nas férias de 2008... em Chuí, porque eu queria conhecer a divisa do Uruguai. A 2.100 quilômetros daqui, lá no final do país. Vocês acreditam que eu e a mãe do meu filho encontramos garrafa PET, lixo, garrafa plástica, em lagoas, e aquelas restingas que o mar deixa, né, enche, depois volta. Garrafa PET, copo plástico.
É uma vergonha para a humanidade. O mar está cansado disso. Os oceanos estão cansados. As baleias estão cansadas de engolir esse plástico e morrerem. Tenham vergonha. Não é só todos vocês, não. Eu também. Eu procuro me corrigir. Não jogo lixo na rua mais. Há muitos anos. Mas já joguei. Quando era mais jovem. No papel do carro. Andando no carro, joga fora. País mais evoluído, você paga $100 de multa se fizer isso. Se jogar uma bagana de cigarro, então é $100 de multa. Tenham vergonha na cara. Parem de beber a cervejinha, parem de fumar. Mas isso é o livre-arbítrio. Vocês é quem definem. Essa mensagem aqui é para vocês. Desculpe a minha franqueza e a minha dureza, porque me revolta muito isso. O conto é do mesmo livro, Contos e Apólogos. Chama-se Nos Domínios da Sombra. Em compacta assembleia no reino das sombras, reino tenebroso, no plano espiritual inferior, né? O plano espiritual onde habitam os dragões, que Robson Pinheiro fala no livro Senhores da Escuridão e Tambores de Angola, que minha tia Thaís viu. A grande médium do Centro Espírita Caminho à Luz de Belo Horizonte, o primeiro Centro Espírita de Belo Horizonte, o mais antigo, fundado nos anos 40. Enfim, em compacta assembleia do Reino das Sombras, um poderoso soberano das trevas, um dragão. Porque a maldade é tão grande do espírito que o espírito vai se transformando em coisas horríveis, de tanta maldade. Será preciso milênios e milênios de reencarnações sucessivas e incessantes para eles se lapidarem novamente das maldades. Enfim, em compacta assembleia do Reino das Sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião, né? O grande dragão hoje vai falar, ele está muito bravo. Os espíritos das trevas comentando, os espíritos da ignorância, né, da miséria comentando. O espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da terra, isso o dragão falando, em toda parte da terra, as criaturas começavam a relacionar menos superficialmente, indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina, compreendiam sem cadeias dogmáticas os ensinamentos do Evangelho, oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo e, por isso, todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Ele falou isso, gente, falou tudo isso, que as maldades da sombra estavam ameaçadas por causa do evangelho edificador do Cristo, né? A Bíblia, o evangelho, o que quer que você chame. O que fazer para conjurar o perigo? Então, o grande dragão, o grande espírito maligno, chefe da reunião de todos, eram milhares, centenas de entidades maldosas, de dragões pequenos, que habitam a crosta terrestre. Robson Pinheiro é bem específico nisso, né? O que fazer para conjurar o perigo? E ele pediu, esse grande espírito maldoso, pediu para que os seus assessores apresentarem sugestões para eliminar esse problema, para que a maldade continuasse a reinar na Terra. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: grande dragão, grande espírito maldoso, procuremos vincular a crença de que Deus não existe, né? Sugerir para as pessoas que Deus não existe através do pensamento.
através dos sonhos, né? E de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. O maioral, porém, pensou, objetou, desencantado. O argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Nesse exato momento, levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade e opinou. O orientador das legiões da vaidade. A vaidade que é destruidora. A vaidade é prima de muitas mazelas da humanidade, inclusive do crime também. É vaidosa, gasta tudo que o marido tem, faz o marido comprar um carro novo. Não, esse carro aqui tá, a vizinha trocou por uma Mercedes, por que eu não posso? Ah, vou ficar um pouquinho, ela vai ficar só um pouquinho apertada, depois passa. E o marido, coitado, se lasca de dívida. Vaidade. Depois o banco executa, toma o carro. Aí vem o ódio, vem a separação. O ódio e o crime são irmãos de sangue. Continuando. Nesse momento levantou-se o grande espírito maldoso, que era orientador das legiões da vaidade, e falou: grande mestre, né, das sombras, a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo e as manifestações dos desencarnados se resume num caso filosófico para as conclusões da ciência. E desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho. E, assim, serão escolhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço, ou seja, vão queimar no umbral. E foi a opinião do orientador da Legião das Vaidades. O reino das sombras passou a mão assim, enigmático, anuiu complacente. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro, as portas da sepultura, não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Nesse exato momento, levantou-se o diretor da falange das discórdias, o grande dragão das falanges das discórdias, o que provoca discórdias entre as pessoas. Da discórdia para o crime, a distância de centímetros. Eu vou repetir, da discórdia para o crime, a distância de centímetros. Ele se levantou, né? O diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e falou: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões mediúnicas em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros de luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores desta bandeira transformadora, exagerando-lhe a noção da dignidade própria. Olha só que maldade. Separá-lo-emos um dos outros no invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social. Eu conheço muitas pessoas, no mundo inteiro tem, eu conheço muitas pessoas aqui em Uberlândia, que são carregadoras do lixo social, largam suas funções de casa para tomar conta do lixo social, né? Passa o dia na internet olhando fulano de tal, famoso, os famosos, a vida dos outros. É errado isso, gente, né? Continuando. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores da bandeira transformadora
exagerando-lhe a noção da dignidade própria, ponto. Separá-lo-emos um dos outros no invisível bastão da maledicência. Que maldade! Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social, os fiscais do próximo. Os fiscais do próximo, ó, a vizinha fulana foi isso, ó, trocou de carro, ó, estão podendo, ó. Gente, não é da nossa conta. Nada é da nossa conta. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Ó, fulano foi preso, ó, você está sabendo? Não é da nossa conta. Parem de ler essas coisas na internet. Se vocês lerem alguma coisa, guarde para si. Porque se vocês comentam, vocês atraem. Nós médios, somos igual um radiotransmissor. Você ligou, já atrai a onda que a transmissora está repetindo, está transmitindo. Não é da nossa conta. Se alguém rouba, se alguém faz isso, se alguém faz aquilo, se o governo vai ganhar, se o governo vai perder, que seja um bom governo que ganhe. Não é da nossa conta que fulano lá em Brasília fez isso ou aquilo. E tem gente que são os fiscais do próximo. Vivem de criticar. Eu sou contra isso. Tenho vergonha na cara. Continuando. Chamaremos em nosso auxílio, vou repetir, porque eu me perdi, né? Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores das consciências alheias, né? Tem gente só para isso. Fica examinando as consciências alheias. O que ela fez? O que a vizinha fez? O que fulana fez? A filha dela, assim. E por aí afora, o dia inteiro. Em vez de pegar, fazer uma oração boa para os médios, para os infelizes, né? Os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que em seus templos, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas. Olha que maldade, mágoas incuráveis. E assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com um sorriso nos lábios, inutilizando para a obra do bem, né? Isso foi o diretor das Falanges da Discórdia que falou isso. O chefe satânico, todavia, considerou ainda, pensou. Isso é medida louvável. Contudo, precisamos ainda, mesmo, na verdade, necessitamos de providências de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. A essa altura, olha só, o último a ser ouvido. Levantou-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-los em 3 tempos. Buscaremos sugerir os membros das instituições, né, dos centros, que o lugar dos conclaves é muito longo e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões espíritas, coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas em data física. Gente, isso acontece hoje, até hoje. Acontece, ó, fulano não veio no centro, por quê? Ah, porque tinha um aniversário, tinha um casamento, tinha um compromisso social assim. É pura verdade. Ele continuou, né? O condutor da falange, eu estou me referindo ao condutor das falanges da desordem. Ele continuou: improvisaremos tentações determinadas para que companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias nos centros espíritas, a fim de que os iniciantes não venham a preservar
no trabalho a própria elevação. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos dos espíritos cristãos. Quer dizer, eles vão atrair visitas amigas para conversar ali e acaba, não, vamos deixar o centro para outro dia. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves, para que os crentes, né, os espíritas, se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual, desistindo de ir no centro e desacreditando da própria fé. O soberano das trevas mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina, que não podemos menosprezar. Entretanto, não estava bom ainda não. Carecemos de um recurso, uma coisa diferente. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médios competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando na onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes. Olha a maldade. Fazendo-lhe crer que a palavra do além resulta em um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que essas assembleias que vejam incapazes e desmoralizadas. O mentor, do grande espírito maldoso, aprovou a alegação, mas ainda considerou, não estava bom ainda não. Indiscutivelmente, o grande dragão, o grande mestre, o grande chefe da assembleia dos espíritos maldosos, né, no reino da escuridão. Indiscutivelmente, o combate aos médios não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva e mais penetrante. Foi então o último que o orientador das falanges da preguiça, que eu falei em muitos contos no meu YouTube, da preguiça, os preguiçosos, que passam o dia inteiro sentado nos sofás, cuidando da vida dos vizinhos, cuidando da vida de todo mundo. Eu não estou aqui nesse momento querendo atingir pessoa nenhuma. Por favor, me interprete corretamente. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar o pensamento de todos os membros das agremiações espíritas, que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível e a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra. O soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra imediatamente. Onde pretende chegar com semelhantes afirmações? Brigou com ele. Onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante do exercício dos preguiçosos, o comandante da falange dos preguiçosos, continuou, sem perturbar-se. Sim, diremos que o espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo a caridade, é, de fato, o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes, não efetuadas numa existência, podem ser atendidas em outra, e em outras, e em outras, e mais outras, né? Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo, que cada criatura na carne, para vermos como fica. Voltando aqui, eu me perdi.
que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve